Olá, querido aluno, tudo bom com você? Que a paz e a graça do nosso Senhor Jesus esteja sobre a sua casa, sobre a sua vida, sobre a sua família, a igreja que você congrega. Que Deus possa abençoá-lo de maneira muito especial. Antes de qualquer coisa, eu quero agradecer o seu carinho por estar aqui, assistindo essa videoaula através do CETADEB, esse grande e empenhoso trabalho teológico que Deus tem levantado na nossa nação, através dessa escola, através do pastor Hércules, que você possa ser ricamente abençoado por esse conteúdo, e o meu desejo é que você possa aprender muito, e assim eu desejo. Nós vamos aprender hoje então, você tem a sua lição nas mãos, aí você tem o seu livro nas mãos, nós vamos aprender sobre psicologia pastoral, um tema que é muito importante para os dias atuais. Aí você vai talvez pensar, poxa, pastor Adriel, mas psicologia ligada à teologia, alguns ainda têm um certo preconceito no entendimento dessas duas matérias, da teologia e da psicologia, mas já faz algum tempo que o entendimento, o estudo aprofundado tem demonstrado que a psicologia, quando ela é usada da maneira correta, ela tem muito a contribuir para o ministério, para a igreja local, para o reino de Deus. A psicologia, eu sempre digo que ela é uma espécie de ferramenta, assim como qualquer outra teoria, qualquer outra escola científica, qualquer outra matéria. Você pode pegar a administração. Dentro da administração tem recursos humanos, dentro dos recursos humanos tem o coach, por exemplo. O coach, quando bem usado dentro da igreja, ele pode ser aproveitado também. Assim é a psicologia. Claro que muitas linhas da psicologia, nós vamos ver isso na aula, muitas linhas da psicologia, ela vai trabalhar de uma maneira um tanto quanto equivocada, Não vou dizer equivocada, mas vou dizer fora da nossa linha teológica, da nossa linha de compreensão. Principalmente a linha da psicologia chamada humanista. A psicologia humanista de Carl Rogers, ela vai centrar no homem o foco do seu trabalho, o que nós cristãos chamamos de antropologia, quando está focado no homem, quando está focado no ser humano. Porém, há muitas linhas da psicologia que tratam o homem na sua naturalidade, muitas linhas da psicologia podem sim contribuir muito para o reino de Deus, e é isso que nós vamos ver nessa lição, ok? Você tem o livro nas suas mãos, você sabe que nós estudaremos, Na verdade, serão 5 aulas. Nas 5 aulas nós vamos aprender primeiro sobre a introdução à psicologia, trazendo já esse viés da psicologia pastoral. Nós vamos aprender sobre psicologia e as nossas emoções. Aliás, essa segunda aula vai ser fantástica, porque nós vamos aprender a lidar com as nossas emoções, que é algo extremamente importante e necessário para um obreiro, para um líder e até mesmo para um membro. Quem sabe você não tem uma chamada ministerial, está fazendo o curso apenas para aprimorar-se e mesmo assim a psicologia vai ajudar muito você. O item 3, que é o desenvolvimento humano, uma aula fantástica também, onde desde a primeira infância, na verdade desde a vida uterina, nós já vamos ver as influências que o meio ele promove para o bebê ainda na vida uterina, até a terceira idade, quando então nós estamos aptos a partir para com o Senhor Jesus. O 4, a psicologia do ensino, nós vamos falar sobre a EBD e o aconselhamento. E a aula 5, nós vamos falar sobre o ministério do aconselhamento, que também é uma área muito interessante. Mas hoje, conforme eu já fiz menção, nós vamos aprender sobre a introdução ao estudo da psicologia. Nós vamos ver o que é psicologia, o que é o estudo da psicologia. Na verdade, o que é psicologia. Então, tudo isso nós vamos ver nessa aula agora, ok? Então, aluno, é uma aula extremamente importante. Eu sugiro, aliás, que você já tenha lido o conteúdo. É um pedido que eu faço. São 5 aulas, essa é a primeira. Então, o meu pedido é que você primeiro leia o livro. Porque se você primeiro me assistir, você vai ter um pouco de dificuldade para assimilar alguns conteúdos. Quando você primeiro lê o livro, por mais que você não vá entender tudo, talvez tenha uma certa dificuldade de entender alguns pontos, algumas teorias, quando você me ouve, quando eu trago aqui subsídios extras, você vai conseguir assimilar melhor o conteúdo, você vai conseguir aprender melhor. Por isso a minha sugestão é que você sempre leia primeiro o conteúdo do livro, para depois assistir a videoaula, que assim você terá um melhor aproveitamento, ok? Mas vamos lá então, vamos ao que interessa, que é o estudo da nossa lição.
o estudo da psicologia. Então, no livro, você tem ali a parte introdutória, que vai falar sobre o que é a psicologia. E nós vamos entender primeiro essa palavra, psicologia, né? Psicologia é uma junção de duas palavras, conforme está no seu livro, né? Ela é a junção da palavra grega psique e a junção da palavra logos, né? Psique, mente, alma, e a logos, razão, ciência. No livro isso já está fundamentado, mas não custa eu dizer aqui, a ideia de alma para a psicologia é diferente da ideia de alma para a teologia. A alma para a psicologia é a sede das nossas emoções, né? É o local do nosso entendimento, a nossa psique. Na verdade, a palavra alma, ela foi transliterada da psique, que significa mente, significava intelecto no grego, né? Na tradução para o português, trouxe essa tradução de alma, mas só para que isso fique bem claro, alma para a psicologia é uma coisa, alma para a teologia é outra coisa, ok? E logos, nós já estamos acostumados, logos é a razão, é a ciência. Então, o que é a psicologia? Você vai muitas vezes ouvir que a psicologia, conforme está aqui no painel para você assistir, a psicologia ela é o estudo da bio, psico e social relação humana. Aliás, hoje a psicologia moderna ela tem entendido até como bio, psico, sócio espiritual também. Claro que esse espiritual para a psicologia não é o nosso cristianismo, né? Não é a fé que nós temos em Deus, apesar de que algumas áreas da psicologia elas também contemplam a fé humana. Mas a psicologia tem entendido o homem como sim, um homem transcendente, né? Esse transcender para a psicologia, infelizmente, eu preciso tratar aqui e falar a verdade, a psicologia acaba trazendo isso mais para um lado do espiritismo do que para um lado da teologia, né? A psicologia na área transcendental, né, que você pode pesquisar sobre isso, psicologia, sugiro que você anote isso. Anota aí, psicologia transcendental, na parte do livro onde tem biopsicossocial. Anota psicologia transcendental e dê uma estudada sobre isso. A psicologia transcendental vai trazer a ideia de que nós somos seres também espirituais, mas lembrando, não essa ideia espiritual da teologia, mas uma ideia espiritual mais com relação, mais vinculada, né, ao espiritismo, trazendo a ideia de vida após a morte, mas não essa vida eterna com o Senhor Jesus, e sim, né, a reencarnação, vidas passadas, o contato com outras pessoas, enfim, aquilo que de base o espiritismo ensina. Então, o que é biopsicossocial? Que é o que está no livro. Bio é o estudo da biologia humana, né? Da nossa anatomia, os processos fisiológicos, aquilo que é biológico, né? Então, por exemplo, você está me assistindo com seus olhos, né? Eu estou aqui ministrando a aula com a minha voz, com a minha boca, estou gesticulando com o meu corpo aqui, com as minhas mãos, né? Então você vai ver que eu gesticulo muito, eu me mexo muito. Então, isso é biológico. Psico, como nós já entendemos, é a psicologia, mente, a alma, essa psicologia dinâmica de cognição, de emoção, de vontade, tudo isso está ligado à psico, né? À psicologia. E social é as relações humanas, a minha relação com o próximo, a minha relação interpessoal, né? Com as instituições, a produção de valores sociais, né? A cultura, o meio pelo qual estou inserido. Aliás, Cristo Jesus, ele foi um ser extremamente social. Você vai perceber que toda a história de Jesus está ligada às pessoas. Até porque o amor que Deus demonstrou para a humanidade, ele se demonstrou em seu Filho Jesus Cristo através dessa relação. Então, Cristo Jesus para nós é um exemplo, né, desse estudo da psicologia quando trata dessa área social, né, dessa área biopsicossocial e, como eu já fiz menção, né, biopsico-sócio-espiritual, que vem trazer essa ideia de espiritualidade também. Então, nós vamos entender o que na psicologia? O estudo do comportamento humano, né, os processos mentais, as nossas emoções, as nossas sensações, né? Como é que nós aprendemos, como é que se dá a nossa inteligência, como é que se dá o processo da memória. Por exemplo, né? Você vê que eu estou discursando aqui já há quase 10 minutos, trazendo essa aula para você. Então, eu não tenho ideia, mas imagine quantas palavras eu já fiz menção aqui. Centenas, né? Talvez milhares, acho que não. Centenas de palavras.
Você parou para pensar como é que essas palavras são resgatadas na minha memória? Né? Porque imagine uma coisa, cada palavra que eu estou falando, ela está guardada no meu consciente, né? Ela está guardada em algum localzinho aqui no meu cérebro. Então, quando nós construímos uma frase, em milésimos de segundo, o nosso eu, nosso intelecto, ele vem buscar esse arcabouço que eu tenho na minha memória para que eu fale isso para você. Então, veja o quanto é importante o estudo da psicologia, né, e o quanto isso é fundamental. Então, a psicologia, como nós já fizemos menção, é a ciência que estuda o comportamento, os processos mentais de todo o animal. Conforme você pode ver aqui na nossa tela, então, nós vamos aprender o quê? Primeiro, ciência, né? A psicologia é uma ciência. Por mais que algumas pessoas, principalmente no ministério, algumas pessoas que eu até não digo que elas estão... eu não estou pejorando essas pessoas, né? Eu não estou falando mal delas, mas é por falta de instrução. Por exemplo, quando eu fui fazer psicologia, algumas pessoas chegaram para mim e disseram: nossa, você vai fazer psicologia? Como é que um crente vai adivinhar o pensamento dos irmãos? Olha a falta de cultura, a falta de entendimento com relação à psicologia. Então, psicologia é um estudo que não se detém em adivinhações, que não se detém ao esoterismo, que não se detém ao espiritismo. Psicologia é uma ciência comprovada em laboratório, né, com métodos científicos, não é achismos, né? Tem muita gente que pensa ainda que psicologia é charlatanismo, não é. Psicologia é uma ciência muito bem fundamentada e muito bem abalizada, né, nos seus processos. O segundo item é o comportamento, nós vamos estudar o comportamento humano, e o terceiro item, esses processos mentais, né? Então, o que é a psicologia? É uma ciência que se detém ao comportamento humano, né, e que se detém aos processos mentais. Então, querido aluno, entenda o que é a psicologia, né? Você tem na sua lição ali, nós já falamos do ponto 1, nós vamos falar agora do ponto de número 2, né? O ponto 1, o que é a psicologia, né? A ciência, comportamento e o processo mental. E o ponto 2 agora, então, nós vamos falar sobre a história e evolução da psicologia. Você tem no seu livro, né? Eu não preciso dizer aqui a página, porque tem alguns livros diferentes, então talvez a sua página seja diferente, mas é o ponto 2, História e Evolução da Psicologia, né? Eu vou acompanhando no livro que eu tenho aqui. Então, a história e a evolução da psicologia, ela se deu muito pelo pensamento grego. Se você já leu o livro, que é a minha sugestão, você vai perceber que a psicologia, o berço da psicologia é o pensamento grego. Na verdade, né, você vai entender, conforme você vai estudando filosofia e psicologia, que o nosso pensamento ocidental, ele é um pensamento originado da escola grega. Por exemplo, quando alguém diz assim, né, eu sou acadêmico, alguém diz que é acadêmico em que sentido? Não é que é academia de musculação. Quando se diz que é acadêmico, é um estudante universitário. Você sabia que essa palavra academia, ela vem do grego? Né? Platão, quando abriu a sua escola de filosofia, ele criou o quê? A academia. Então, olha que interessante. Os alunos de Platão eram acadêmicos, né? Eles frequentavam uma academia. Então, essa ideia que hoje nós temos na cultura ocidental de academia vem do grego. E tantos outros, né? Nós vamos perceber que os nossos médicos modernos, as teorias modernas, a própria psicologia, a administração, tudo vem desse grego antigo. Então, no livro, nós vamos entender, né, e nós vamos seguir aqui, você vai perceber que são 4 grandes filósofos que se destacam na história da psicologia, em especial na história da filosofia. Que essa história, filosofia e psicologia, elas foram crescendo juntas. Na verdade, ali na Idade Média, quando a Igreja Católica, né, quando o cristianismo, ele se tornou o ponto central da humanidade, quando foi fundido com o Império Romano, né? Nós todos conhecemos essa história, quando o Império Romano, então, ele oficializa o cristianismo como a religião oficial do Estado. Nesse período, há uma fusão de filosofia e teologia e, de certa forma, a psicologia. Claro que não nos termos da psicologia hoje, mas filosofia e teologia, elas se fundem, né? E elas vão caminhar juntas até meados do século XIX, meados de 1800, quando então a psicologia, ela separa-se da filosofia, quando ela é criada, né? Quando ela é nascida, digamos dessa maneira,
através de uma ciência só, né? Uma ciência que caminha pelas suas próprias pernas e não depende de outra. Então, esses 4 personagens, eles são 4 personagens fundamentais, conforme você está vendo aqui na sua tela, né? Hipócrates, meados de 400 a.C., né? Sócrates, Platão e Aristóteles. Na verdade, os principais precursores, né, eles foram Platão e Aristóteles, né? Mas Sócrates e Hipócrates, eles tiveram também, né, a sua participação. Aliás, algo que eu coloquei aqui para nós entendermos, você vai ver ali que Paulo, ele estava em Atenas, né? Lá no livro de Atos, e vai falar para nós desse importante momento quando Paulo estava no Areópago, né? Porque Paulo ele vai trazer ali justamente uma discussão com os epicureus e com os estoicos que eram parte desse pensamento grego, ok? Mas vamos entender, né? Qual é a contribuição de Hipócrates, Sócrates, Platão e Aristóteles. Na verdade, no seu livro, né, vai fazer uma menção muito breve sobre Hipócrates, ele vai falar mais sobre Platão e Aristóteles e depois já vai entrar na Idade Média. Então, qual é a contribuição de Hipócrates, né, para a filosofia? Hipócrates, ele foi o primeiro filósofo a ligar, né, a personalidade humana, nós vamos estudar mais para frente o que é personalidade, mas ele foi o primeiro grande pensador a ligar a personalidade humana com o corpo, né, com tipos de corpos. Ele cria uma teoria da fisiologia, né, que ela abarcou, digamos dessa maneira, ela criou as bases para o temperamento que nós conhecemos hoje, né? Nós vamos estudar isso ainda nessa lição. Nós vamos falar sobre o temperamento colérico, o temperamento fleumático, o sanguíneo, né, e o melancólico. Então, essa ideia de temperamentos, ela nasceu no pensamento filosófico de Hipócrates, né, quando ele percebeu que o macrocosmos, né, ele influenciava no microcosmos, né? Adriel, não entendi nada. Eu vou explicar de maneira bem simples, né? Macro, aquilo que é amplo, aquilo que é maior. Micro, aquilo que é menor. Por isso que micro-organismos, né, são organismos menores, e aquilo que é macrocosmos é aquilo que é maior. Então, Hipócrates, ele percebeu que o macrocosmos, né, principalmente ar, fogo, terra, o vento, eles influenciavam diretamente no corpo humano. Claro que isso é um pensamento muito antigo, nós estamos falando aqui de 2.500 anos atrás, ali por volta de 400, 500 a.C., né? Não se tinha todo esse aparato da medicina como nós temos hoje, né? Hoje, claro que essa teoria ela também caiu por terra, né? Nós sim somos feitos dos mesmos materiais cósmicos, digamos dessa maneira, né? O nosso corpo é composto por minerais, por sais, por água principalmente, mas não que isso influencie diretamente no nosso temperamento, mas foi Hipócrates, com esse pensamento, que inaugurou, digamos dessa maneira, esse pensamento filosófico e esse pensamento acerca da psicologia, ok? O segundo, Sócrates. Sócrates foi muito importante também, porque Sócrates foi o pai da filosofia moderna, né? E, aliás, você sabe que a filosofia antiga era um pouco diferente da nossa filosofia. Porque os filósofos, esses 3 principalmente, Sócrates, Platão e Aristóteles, eles eram filósofos que eles preocupavam-se não apenas com o estudo específico da filosofia, né? Apenas a arte de pensar. Porque quando nós pensamos hoje num filósofo, é aquela pessoa que tem a arte de pensar, de analisar. Mas a filosofia grega, essa filosofia antiga, ela abarcava todos os conceitos da humanidade. Tanto que você vai ver que Platão, por exemplo, ele escreveu sobre ética, sobre política, sobre zoologia, sobre administração, sobre as relações humanas. Aliás, ele escreveu também sobre física e metafísica. Nossa, olha que pensamento avançado, né? Não é à toa que ele tem a sua história cravada na história grega, porque veja que hoje falar de metafísica já não é algo tão comum, né? Platão e Aristóteles já falaram disso há 2.500 anos atrás. Então, as principais contribuições de Sócrates, né, foram para a filosofia ocidental. Sócrates ele tinha uma frase conhecidíssima, que você com certeza já ouviu, que é conheça-te a ti mesmo, né? A frase que ele crava na história da humanidade. E por que ele fala isso?
Porque os gregos, né, eles eram politeístas, você sabe disso. O grego ele tem um panteão de deuses muito grande, tanto que a mitologia grega até hoje inspira filmes de Hollywood, né? Grandes filmes lançados sobre Thor, né? Grandes filmes lançados sobre mitologia grega ainda hoje arrastam multidões para o cinema. Então os gregos eles não pensavam em si, né? Eles não tinham uma capacidade de introspecção. Hoje nós vivemos um tempo onde teologia, psicologia, onde o coach, onde a administração, onde muitas áreas do conhecimento nos ensina a pensar em nós mesmos, né? Mas naquela época não se tinha isso, né? Se pensava na carreira, se pensava na vida financeira, se pensava em tudo menos na introspecção que nós temos hoje. Então, Sócrates ele traz essa palavra, né? Essa frase, conheça-te a ti mesmo, ok? Sócrates também, uma coisa muito importante, é que Sócrates ele não deixou nada escrito. Diferente de Platão, que escrevia os seus discursos, né, as suas teses da filosofia, Aristóteles da mesma maneira, Sócrates ele não deixou nada escrito. Aquilo que nós temos escritos de Sócrates foram escritos pelo seu principal aluno, que foi Platão, né? Eu vou falar sobre isso, mas ali na verdade existe uma cadeia. Sócrates, né, que foi o professor de Platão, que foi o professor de Aristóteles, né? Então, Sócrates ele não deixou nada escrito. E um dos embates, né, uma das guerras, cara que eu estou falando de guerras aqui, remontando esse tempo grego, parece que dá a ideia de espadas, mas não. As guerras filosóficas de Platão, de Sócrates, elas se dão muito com os sofistas, tá? Se você, quem sabe, nunca ouviu falar, não estudou, dá uma pesquisada depois, anota aí no seu livro Sofistas e dá uma pesquisada. Quem eram os sofistas? Os sofistas, eles eram falsos mestres, né? Eles, na verdade, eles ensinavam a arte da filosofia, só que essa arte da filosofia sofista era uma arte da filosofia humanista, digamos dessa maneira, né? Eles ofereciam sucesso, eles ofereciam ingresso na política e eles ofereciam como manipular as pessoas através da política. Claro que, vamos pensar uma coisa, né? Imagine hoje comigo. Nós estamos em pleno 2017, onde os direitos humanos eles estão cada vez ganhando mais espaço. Nós vivemos numa sociedade que tem um conjunto de regras, né? Um conjunto de deveres muito grande. Só que naquela época não existia isso, né? Imperadores comandavam o mundo a seu bel prazer. Então, o que esses sofistas ensinavam era como as pessoas poderiam manipular para ter dinheiro, para ter sucesso. Sócrates, ele se opôs a isso, né? Porque Sócrates ensinava o quê? A arte do pensamento. Enquanto que os sofistas, eles ensinavam a arte de conquistar poder, status, né? E, aliás, eu abro um parênteses aqui, me perdoe, mas você é aluno de teologia, está no curso médio, eu não posso deixar de falar isso. Ainda hoje há alguns pensamentos sofistas no nosso meio, no nosso ministério, né? Pessoas que buscam na teologia prestígio, sucesso, grandezas. Mas que não sejamos assim, né? Que eu e você tenhamos um pensamento mais simples, assim como teve Jesus. Então os sofistas eles pensavam isso. Enquanto que Sócrates ensinava a transcendência, enquanto que Sócrates ensinava a crescer, enquanto que Sócrates ele ensinava a ideia, né, de nós gerarmos um pensamento crítico, introspectivo, os sofistas ensinavam a ter dinheiro, né? Então, esse foi o pensamento de Sócrates, né? O pensamento de Sócrates que foi muito importante. Então nós já falamos de Hipócrates, nós já falamos de Sócrates. Platão, quem foi Platão? Platão, você talvez conhece pela ideia do idealismo platônico, né? O mundo das ideias, talvez você já ouviu isso. O mundo das ideias de Platão. Tem no livro, tem no seu livro ali, ok? Então, o mundo das ideias de Platão é a sua principal teoria, digamos dessa maneira, né? Platão, ele traz uma ideia de que primeiro o mundo existe nas ideias, para depois existir nos sentidos. Aristóteles, depois de Platão, que foi foi discípulo, foi aluno de Platão, Sócrates diferia disso. Sócrates dizia que o mundo dos sentidos, né, ele interage, ele cria o mundo das ideias. Platão não. Platão entendia que o mundo das ideias gerava o mundo dos sentidos. O que é mundo dos sentidos, Adriel? O mundo dos sentidos é aquilo que nós podemos sentir, palpar, né? Então, tato, paladar, né? O olfato,
visão e audição, né? Platão, ele entendia o mundo dos sentidos como isso. Então, para Platão, o ser era um ser dual, né? Era um ser que tinha corpo, sentidos, e um ser que tinha alma, intelecto. Então, Platão entendia dessa ideia o ser humano, né? E lembrando que nós estamos falando de um pensamento filosófico de 2.500 anos atrás, né? 2.200, 2.300 anos atrás. Então, Platão, ele entendia um ser dual. Outra coisa importante da teoria de Platão também é que ele falava que no mundo, né, no mundo físico, existem as coisas que fluem e existem as coisas eternas. As coisas que fluem são as coisas palpáveis, né? Então, corpo, objetos, né, a própria vida animal flui. Para ele isso passa, para ele isso se deteriorava. Agora a alma não, a alma era imortal no pensamento de Platão. Por isso que ele vai dizer que a alma é a morada da razão, ok? A alma é a morada da razão. A alma não é material, a alma é imaterial. A alma da ideia do mundo dos sentidos. E como eu já fiz menção, Platão ele é o criador da academia, né? Agora eu coloquei uma imagem aqui para que você entenda o que Platão estava dizendo com o mundo das ideias, né? Olha aqui nessa tela. Então, o que era o mundo das ideias de Platão? Platão entendia que a verdade plena existia no mundo das ideias, no nosso intelecto. Para Platão, as pessoas que não conseguiam transcender o seu pensamento, elas viviam escravizadas por esse mundo das ideias, né? Então, ele representa isso de que maneira? Aqui, pessoas comuns, né? Pessoas da sociedade ateniense da época, né? Nós estamos falando de Atenas, da Grécia. Então, aqui pessoas comuns que apenas veem sombras de uma realidade plena, certo? Que era o mundo das ideias. Então, olha o que Platão está dizendo aqui. Aqui, as pessoas viam as coisas apenas pelos seus sentidos, certo? Entenda isso. Os sentidos, tato, audição, paladar, olfato. As pessoas percebiam o mundo, nós percebemos o mundo, né? Pelos sentidos, né? Tocar, você está aqui me assistindo, você está me ouvindo. Então, as pessoas percebem pelo mundo dos sentidos. Só que o mundo dos sentidos, como Platão falou, flui, né? É algo material. Para Platão, a vida plena, ela se conquistava no mundo das ideias. Então, para Platão, isso representava o quê? A saída dessa caverna dos sentidos, né? Quando a pessoa ela tinha acesso à vida verdadeira que se dava no mundo das ideias. Então, esse foi o pensamento de Platão. E por que o pensamento de Platão foi importante? Porque Platão, ele introduz algo que talvez as pessoas nunca tinham parado para perceber, que é o quê? O entendimento de que o nosso intelecto é muito importante para a vida, né? Apesar de que Platão ele ainda entendia o cérebro distante do corpo, né? Platão, o que ele dizia? Que o intelecto e o corpo estão ligados pela medula, né? A medula óssea que todos nós temos. Ele sim estava correto, mas o fato é que mente e corpo não são separados. É uma unidade, né? Não existe separação entre mente e corpo. Platão dizia que sim, existia uma separação através de uma ligação pela medula, né? De certa forma ele não estava errado, mas estava errado pelo fato de que ele dizia que era separado. Aí vem Aristóteles, era aluno de Platão, né? Aí vem Aristóteles, e o que Aristóteles nos ensina? Que, diferente de Platão, ele enxergava o homem, né, não como o campo das ideias gerando o mundo dos sentidos. Aristóteles dizia que o mundo dos sentidos gerava o campo das ideias, né? Ele diferenciava-se do seu professor em alguns aspectos, ok? Então, a sua obra representou uma síntese de tudo que o mundo antigo vivia, né? Era um filósofo muito importante. O seu pensamento influenciou, inclusive, os epicureus e os estoicos, né? Aqueles que Paulo contendeu quando esteve lá no Areópago, em Atenas, quando foi levado ao Areópago para apresentar a sua nova teoria, né? Não teoria, mas o seu novo ensino. Por isso que eles disseram, né? O que quer esse paroleiro, né? O que é paroleiro? Aquele que fala bobiças, né? O que quer esse homem que está trazendo aí novas ideias, novas filosofias, né? Apresentem-nos. Foi isso que aqueles homens falaram, né? Então, no Renascimento, que nós vamos estudar um pouquinho mais para frente, a ideia desse pensamento aristotélico foi muito importante, porque Aristóteles diferenciou-se de Platão nesses aspectos, né? Ele entendia que o corpo e mente eram juntos,
ele entendia que o mundo dos sentidos gerava o mundo das ideias, e diferente do seu professor, ele questionou alguns aspectos dessa teoria, né? Então, para Aristóteles, existe uma parte imaterial e a parte da alma, né? Da mesma maneira que Platão dizia. Então, a alma, para Aristóteles, era algo que morria, né? Olha como era diferente de Platão. Platão, a alma era imortal. Aristóteles, a alma morria. O corpo, ele deteriorava e continuava a existir. Essa era a ideia de Aristóteles. O corpo continuava a existir de outra forma, né? A forma mudava, mas não mudava a alma, porque a alma, na visão de Aristóteles, ela morria, né? Então, nós vamos avançar aqui, porque nós temos ainda muitos outros assuntos para assistir. Então, querido aluno, né, nós vamos agora para o ponto 2. Nós vimos no nosso livro, né, a primeira parte que eu trouxe para você, a parte ali da antiguidade. Nós estamos falando sobre história e evolução. Deixa eu só voltar aqui, né? Nós vimos primeiro sobre a antiguidade, o pensamento filosófico na antiguidade. E só um item que eu acabei esquecendo, né? Se confunde com a história da antiguidade, da psicologia, ela se confunde com a da filosofia até meados do século XIX, que eu falei, mas falei de maneira muito sucinta. Nós já vimos a imagem, né? Trazendo a ideia do campo das ideias de Platão. E agora nós vamos falar então sobre história e a evolução no século V ao século XV, né? Que se compreende como a Idade Média, e também na Idade Moderna, que se compreende de 1454 a 1079, e depois ainda nós vamos ver também a Idade Contemporânea, com a Revolução Francesa, em 1759 até os dias de hoje. Então, né, nós vamos olhar aqui. Na Idade Média, foram dois grandes pensadores, dois grandes filósofos, teólogos, que eles continuaram ao longo da história traçando essa ideia da filosofia, né? Então, nós vamos ter Santo Agostinho, em 400 depois de Cristo, e São Tomás de Aquino, em 1225 a 1274. Aí você vai pensar assim, Adriel, mas ali está marcado século V, né? Talvez você não tenha tanto costume com numerais romanos, mas lembre que século, ele sempre traz, o século V é de 400 em diante, porque o primeiro século foi do ano 0 ao ano 99, né? Ao ano 100, 99, 100. Então, o segundo século foi de 100, 101 até 199. Então, por isso que século V dá a ideia de 400 depois de Cristo, que foi nesse tempo, né, onde o pensamento da Igreja Romana, onde o pensamento teológico dominava a sociedade, todas as instâncias da sociedade, política, filosofia, o ensino, as escolas. Nós vamos ver mais para frente sobre a escolástica, né, os teólogos escolásticos. Nós vamos perceber que tudo foi influenciado pela teologia até por volta de 1500, né? Quando no século XV houve ali a Idade Moderna, houve o Renascimento, né? Que foi essa ruptura entre o pensamento teológico e a filosofia e a ciência em si, na verdade, né? Então vamos lá. Os dois principais pensadores da Idade Média, eles são Santo Agostinho, né? E São Tomás de Aquino. Foram dois teólogos, né? Dois homens importantes, dois homens que viveram nesse tempo do Império Romano, quando o Império Romano consolida, né, o seu poderio sobre o conhecimento. E eu creio que você já saiba disso, né, mas a igreja, o Império Romano, não detinha apenas o poder lá na capela, lá na igreja. A igreja, o padre, né, inclusive, aqueles que tinham poder, os imperadores, eles eram todos motivados, né, todos desempenhavam o seu poder pelo pensamento teológico. Então a teologia dessa época, ela dominou o mundo de todas as instâncias, né? Não existia saber científico se não passasse pelo crivo da teologia. Tanto que nesse período houve as inquisições, pessoas que morreram, né? Pessoas que deram a sua vida pela contribuição da ciência, né? Filósofos que morreram pelo seu pensamento. Então, esse período da Idade Média foi um período muito escuro da igreja, você sabe disso, né? E foi um período onde esses dois pensadores, Santo Agostinho e Tomás de Aquino, produziram muito conteúdo, né? Então, Santo Agostinho, quem era? Era um filósofo, escritor, bispo e um importante teólogo do norte da África, né? Um homem importante, né? Que durante esse período de dominação romana, ele escreve os seus textos, né? E um dos textos principais, uma enciclopédia, digamos dessa maneira, né? Um conjunto de escritos muito importantes de Santo Agostinho foram as Confissões, né? Onde ele narra a sua juventude,
a sua conversão, e onde ele traz, né, essa ideia de fé. Onde ele, inclusive, vale-se, ele busca, né, eu vou voltar um pouquinho aqui, ele busca lá no pensamento grego, de principalmente Platão e Aristóteles, né, porque os textos de Platão e Aristóteles foram escritos, né, os textos de Sócrates não tanto, como nós já fizemos menção. Aliás, existem mais textos de Platão do que os textos de Aristóteles, porque os textos de Aristóteles eles foram perdidos, né, em guerras, em batalhas, muitos textos de Aristóteles eles foram deteriorados. Então, Santo Agostinho, ele tem como base esse pensamento aristotélico e ele continua, né, esse pensamento de alma, de emoções. Santo Agostinho, ele introduz, né, junto com São Tomás de Aquino, essa ideia de vontade, por exemplo. Porque até então, no pensamento teológico, lá na Grécia Antiga, por exemplo, você vai ver que a vontade estava muito ligada aos deuses, né? Inclusive, na Grécia Antiga, essa ideia de psique, de personalidade, era uma ideia voltada às divindades, né? Eles entendiam que as divindades, elas influenciavam o pensamento e a personalidade humana. Por exemplo, né, os distúrbios de personalidade. Um dos principais hoje é a esquizofrenia, né? Naquela época, um esquizofrênico era visto como um endemoniado, né? Como um amaldiçoado pelos deuses. Então, esses teóricos, como São Tomás de Aquino, né? como Agostinho, eles começam a introduzir esse pensamento com viés teológico e filosófico, né? Onde eles começam a construir as bases dessa psicologia moderna como nós temos. São Tomás de Aquino, né? Ele ocupou-se principalmente com essa ideia da relação da alma, né, da psique, com o corpo, né? Foi onde aí surgiu então esse pensamento da vontade, essa ideia de entender a liberdade, a ideia de entender a consciência. E foi nesse período, inclusive, de São Tomás de Aquino, que os filósofos foram chamados de escolásticos, né? Porque faziam essa junção do pensamento filosófico grego, né, do pensamento greco-romano, com o pensamento teológico, por isso escolásticos. Aliás, as universidades escolas, né? As universidades eram chamadas de escolas e os professores eram chamados de escolásticos. Por isso, né, os professores eram, por isso essa ideia de escolástica, né? Então, Tomás de Aquino, ele usou a filosofia greco-latina, né, principalmente aristotélica, para continuar esse entendimento da filosofia e do pensamento sobre a psicologia, ok? Na Idade Contemporânea, né, que conforme você pode ver aqui, 1789 em diante, né? Nós já saímos da Idade Moderna, agora nós estamos indo para a Idade Contemporânea. Aí você vai pensar, Adriel, mas o slide anterior tinha aqui do tal a tal. Por que que agora não tem o último? Porque nós estamos vivendo essa Idade Contemporânea, né? 1789 foi o ano da Revolução Francesa, né? Revolução Industrial. Então, 1789, agora nós estamos vivendo a Idade Contemporânea. Quem sabe daqui a alguns anos, né, vai se criar uma idade da tecnologia, uma idade pós-contemporânea? Quem sabe? Mas hoje ainda vivemos a Idade Contemporânea, né? Então, aqui, com base no século XIX, é que começa verdadeiramente a história da psicologia. Psicologia. Porque até então a história da psicologia ela se confundia com a história da filosofia. Então, você vai perceber, né, que a psicologia no século XIX, ela começa primeiro rompendo-se com a filosofia, né? Rompe-se filosofia e psicologia. E como é que se dá isso, Adriel? Ela se dá pelo primeiro laboratório, né, de psicologia que é fundado na Alemanha por Wilhelm Maximilian Wundt, conhecido como Wundt. Você vai sempre ouvir falar de Wundt. Wundt, de 1832 a 1920, ele cria o primeiro laboratório. Claro que eu não estou falando de um laboratório com grandes máquinas, né? Não pense num complexo laboratorial, não pense numa universidade, não estou falando disso. O primeiro laboratório nada mais era do que uma sala. Uma sala alugada lá. Não sei se era alugada, se era dele, mas enfim, era um local específico onde ele se detinha ao estudo da psicologia, né? Onde ele fez alguns testes, alguns atendimentos. Foi quando então ele abriu o seu primeiro laboratório de psicologia em 1879. Então Wundt, ele estudou, além da psique, ele começou a aprofundar-se.
ele começou a estudar os processos mentais. Por que nós ficamos irados? Né? Por que nós estamos felizes? Aí você vai dizer, a gente fica irado porque alguém briga com a gente. Você está certo, né? A gente se ira. Mas como é que isso se dá no cérebro? Né? Quais são os hormônios? Na verdade, nessa época nem tinha esse entendimento ainda. Hoje nós sabemos. Mas como é que isso se dava no campo da fisiologia? Né? Como é que isso se dava no campo da psicologia? Então, Wundt, ele começou esses estudos, né, acerca da memória e principalmente do tempo de resposta dos processos mentais, entre um estímulo e a resposta. Né? Entre, por exemplo, alguém brigar com você e você ficar irado, qual é o tempo que isso gera? Né? E de que maneira isso se reverbera, digamos dessa maneira. Então, Wundt, ele foi um dos pais da psicologia moderna. Já falamos sobre a psicologia contemporânea, o ponto 1, né? A psicologia no século XIX. E lembrando uma coisa, a psicologia contemporânea ela começa com a Revolução Francesa, em 1789, e nós estamos vivendo ainda esse tempo da Idade Contemporânea, tá? Nós ainda vivemos. Por exemplo, aqui você vai perceber que eu coloquei que a Idade Média era do século V ao século XV, a moderna, né, até meados aqui do século XVIII, e você vai perceber que aqui, né, continua-se, por isso que não tem um fim aqui. Outra coisa, você vai perceber, aluno, que eu também não estou lendo a lição, né? Óbvio, você não comprou o DVD para eu ler a lição para você. Isso a sua esposa poderia fazer para você, né? O seu filho que está lá aprendendo a ler poderia fazer para você, você mesmo ler, né? Então, eu não estou lendo a lição, eu estou trazendo subsídios, conteúdos extras, né? Para que enriqueça o seu aprendizado, tá bom? Então, vamos aqui, né, na psicologia do século XIX, nós já falamos que foi Wundt, né? Agora nós vamos então para as principais escolas do século XIX. Então, com o final do século XIX, surgiu o behaviorismo, né? A gente entra no século XX. Lembrando que século XX é ali a década de 1900, né? Desculpa, a década não, né? O centenário ali, né, de 1900. Então, o behaviorismo, que é a escola que estudava o comportamento, né, os reflexos, estímulo-resposta. A gente vai ver isso mais para frente. Estímulo-resposta era a escola behaviorista. Ela estudava o comportamento humano. Aqui, né, na verdade, junto com o Wundt, mas aqui é que a psicologia começa de vez a entrar no campo da ciência e ganhar espaço, né? Outra psicologia que ela se arraigou muito também foi a psicologia da Gestalt. Aliás, a psicologia da Gestalt hoje é muito conhecida. E sabe por que a psicologia da Gestalt cresceu muito? Porque essa primeira psicologia do behaviorismo dizia que todo ser humano reage a um determinado estímulo. Isso é verdade, né? Nós somos estimulados e reagimos. Só que o problema é que a psicologia behaviorista comportamental ela nos colocava todos dentro de um mesmo saco, digamos dessa maneira. Todos dentro de uma mesma caixa, né? Estímulo-resposta. Aí vem a Gestalt, e a Gestalt diz o seguinte, opa, mas para aí, nem todos reagem da mesma maneira. Entre estímulo e resposta existe o quê? A percepção, né? Aí é que a Gestalt cresce, porque ela entra num ponto fundamental, né, acerca da psicologia behaviorista, que era justamente isso. Nem todas as pessoas respondem de maneira correta. Então, eu vou citar o exemplo, né? Às vezes, por exemplo, eu sou gordinho, né, um gordinho bonito, aliás, né? Eu sou gordinho. Às vezes alguém vem e me chama de gordo, né? Talvez o meu temperamento é eu não dar bola, né? Quem sabe outro fique bravo. Quem sabe o outro nem dê muita confiança. Então a Gestalt ela cresceu nisso, né? Opa, mas para aí, tem um estímulo, mas nem todos reagem da mesma maneira. Então tem alguma coisa aí que precisa ser melhor estudada, né? Que é justamente essa ideia do quê? De que nem todos, né? Nem todas as pessoas, elas reagem da mesma maneira, né? Então a psicologia behaviorista, para que a gente entenda de maneira bem rápida, ela trata disso, estímulo-resposta. A psicologia comportamental, como nós a vemos, enquanto que a Gestalt trata da percepção. Para você entender bem, né, o que é essa psicologia comportamental e depois aqui a psicologia da Gestalt. A comportamental, Pavlov, que é um dos grandes teóricos da psicologia comportamental, ele comprovou, né, essa teoria de que maneira? Ele fez um experimento. Né, o experimento dele era um cão, uma sineta e o alimento.
como é que funcionou o experimento? Sempre que um cão era estimulado, né? Estímulo, né? Sempre que ele era estimulado por um alimento, o cão salivava, ok? Simples. Vamos para o 2, né? Um cão, né? E uma sineta. Não acontecia nada, o cão não salivava, porque, obviamente, sineta não tem nada a ver com bife suculento, né? Agora o 3. Quando chegou no 3, qual foi o experimento? Né? Cão, comida, sineta. Sempre que um cão alimentava, sineta tocava. Claro que isso durante muito tempo, né? Não sei precisar o tempo, mas durante algumas vezes isso foi feito. Cão, alimento, sineta. Cão, alimento, sineta. Chegou no quarto, né? Depois, no final do experimento, o que constatou-se? Que o animal, o cão, ele associou sineta com alimento. Então, quando o cão ouvia sineta, ele sabia que teria alimento. Ou seja, estímulo-resposta, né? Isso aqui é fundamental e foi onde criou essa teoria. Como é que nós podemos ver isso hoje, né? A gente pode ver isso hoje de maneira, por exemplo, né, que nós somos estimulados, né, e nós geramos uma certa resposta na psicologia comportamental. De maneira bem simples, a gente pode entender quando nós somos estimulados, né, por uma palavra, quando nós somos estimulados por algum tipo de ação, por algum tipo de emoção e geramos uma resposta. Já na Gestalt, a Gestalt vem e diz o seguinte, mas espera aí, isso aqui é um cão. Quando a gente parte para a ação humana, existe a percepção no meio disso. Por isso que na psicologia da Gestalt, é claro que isso aqui é só um exemplo, né, só uma imagem. A psicologia da Gestalt vai dizer o seguinte, quem sabe você esteja vendo aqui, depende muito da posição que você está vendo, se você está muito próximo da televisão ou se você está mais longe da televisão, do computador, eu não sei. Quem sabe você esteja vendo duas pessoas de maior idade aqui, né? Eu não vou dizer velhos, né? Duas pessoas experientes. Só que se você parar para olhar bem, você vai ver aqui uma pessoa sentada, ó, as pernas, certo? Aqui o chapéu, você está vendo? Talvez você não consiga ver, porque eu não consigo entrar na sua percepção. Mas, ó, as pessoas sentadas com as pernas, aqui um violão, tá vendo? Ó, um violão aqui e o chapéu. Aqui da mesma maneira, né? Uma senhora sentada com um vestido, né? Aqui, ó, a parte da barra aqui do vestido, né? E aqui os braços dessa senhora e aqui ela segurando um chapéu com alguma coisa na sua cabeça. Então, você tá vendo? Tem gente que olha assim, de primeira, e só vê duas pessoas idosas. Tem gente que já logo de cara enxerga aqui, né, essas duas pessoas. Tem várias imagens, né? Tem outra imagem que aparece uma princesa e uma bruxa rabugenta, né? Tem essa imagem que é bem conhecida também. Então a Gestalt vai trazer isso. Sabe o que muda? Não é a imagem é o estímulo. O que muda é a minha percepção. É como eu enxergo essa determinada coisa. Então isso é a base, né, da psicologia da Gestalt, né, e da psicologia behaviorista. Ok? Vamos para o 4.2 aqui, porque nós precisamos avançar. No 4.2, ainda tem ali também a terceira escola de psicologia, né, que é a escola da psicanálise. Que, aliás, a psicanálise ainda hoje é uma grande escola. Nós estamos falando das três principais escolas aqui. Psicanálise, Gestalt e a comportamental. São três grandes escolas da psicologia e delas derivam-se as outras, né? Então, a psicanálise foi fundada pelo seu conhecido criador, Sigmund Freud, né? O Freud é extremamente conhecido, né? Tem as suas teorias postuladas hoje na psiquiatria e na psicologia de maneira muito difundida. Então, essa terceira escola, ela traz alguns entendimentos, né? Ela traz algumas percepções. Nós temos ali na sua lição, né? Ela traz o entendimento de que o intelecto, o nosso aparelho psíquico, é composto por três instâncias, né? Acompanhe aqui comigo, né? Consciente, pré-consciente e o inconsciente. Com certeza você já ouviu falar muito disso, né? Porque essa teoria ela é muito conhecida. O consciente, o que é? O consciente é aquilo que de maneira fácil nós acessamos, né? O consciente, por exemplo, é o que está se passando agora no seu intelecto, no seu cérebro. O consciente é eu, né? Aqui olhando para uma câmera, tendo aqui um monitor, né? O consciente é o que nós estamos vivendo, no aqui e no agora, né? O consciente são as palavras que eu estou aqui formulando para você, né? O meu pensamento sendo formulado aqui, frases em que eu estou falando isso para você. Você assimilando esse conteúdo, você olhando o seu livro, você está usando e tomando como base o seu consciente. Só que além do consciente tem o pré-consciente.
E quer ver como eu vou brincar com você agora e vou mostrar para você o que é o pré-consciente? Por exemplo, né, na sua infância, ou talvez para os seus filhos, eu não sei qual é a idade que você tem, porque eu acredito que nos milhares de alunos da escola, muitos têm uma idade avançada, outros são mais jovens. Mas com certeza todos conhecem, né, uma cantiga, né, uma frase, né, não sei se poesia, mas que diz: batatinha quando nasce. Eu tenho certeza que você já continua a frase aí, né? Até o técnico que está aqui comigo na sala já riu ali, porque ele já sabe que é espalha a rama pelo chão, né? Agora eu pergunto para você, quando é que você lembrou disso? Olha, eu não sei, né? Talvez você tenha lembrado disso o ano passado, quem sabe ontem, quem sabe você lembrou disso há um mês atrás, ou quem sabe você não lembra disso há anos. Mas como é que você resgatou isso de maneira fácil? Porque isso está no pré-consciente, né? O pré-consciente é aquele conteúdo da memória, o conteúdo psíquico que você consegue acessar de maneira fácil, né? É o conteúdo que não está no palco da sua memória, mas você consegue acessar de maneira fácil. Agora, o inconsciente, aí esse meu amigo aluno, esse é mais complicado. Esse está extremamente arraigado lá no profundo do nosso intelecto e se não for por técnicas psicológicas, nós não temos acesso a ele. Então, tudo que nós vivemos vai para o inconsciente, né? Então, por exemplo, as nossas emoções atendidas ou reprimidas, né? Tudo aquilo que nós vivemos, tudo aquilo que nós sentimos, tudo isso vai para o inconsciente, né? Então, o inconsciente é um local onde armazena-se todas as nossas experiências. E nós precisamos ter noção de uma coisa. Os nossos olhos, né, e o nosso intelecto, ele é muito mais potente do que a melhor câmera de filmagem do mundo, né? O maior cartão de memória do mundo, o maior HD do mundo, o maior servidor do mundo, pode ser o servidor da maior rede social do mundo, pode ser o servidor do Google, por exemplo, né, que são mega servidores. O nosso intelecto é muito mais poderoso, porque imagine que nós estamos vendo um filme, a sua visão proporciona um filme, né? Eu estou aqui no estúdio gravando para você, né? Eu estou aqui numa televisão com câmeras, eu estou aqui, né, num cenário muito bonito, preparado, tudo isso para mim é um filme, né? Que parte desse filme vai para o meu consciente, mas parte do que eu estou vivendo aqui vai para o meu inconsciente, né? Aí você vai dizer assim, Adriel, que coisa difícil. Não é difícil não. Imagine um iceberg, certo? Você sabe que é um iceberg, né? Grandes blocos de gelos que estão aí nadando, digamos dessa maneira, estão aí flutuando sobre os oceanos. Quando você vê, por exemplo, um bloco de gelo, você vê uma primeira parte, né? Um pequeno topo em cima. Esse pequeno topo é o quê? É o consciente, né? Aquilo que nós estamos enxergando, aquilo que nós estamos lidando. Só que perceba uma coisa. Esse iceberg, ele oscila, né? Acompanha a minha mão aqui, né? Suponhamos que aqui, na minha mão esquerda, seja o mar, e a minha mão direita aqui seja o iceberg. Ele oscila, porque ora ele afunda, ora ele sobe, igual um navio, né? Um navio, ele desce, ele sobe, conforme a maré desce, sobe. Então, aquilo que ora nós acessamos, ora está encoberto, é o pré-consciente, né? Lembrando de novo da brincadeira, né? Tirei o pau no gato, Aí você já conhece o restante, mas o gato Você não lembra disso há anos, eu tenho certeza, mas você acessou de maneira fácil. Por quê? Porque está no pré-consciente, né? Então, agora aquilo que é inconsciente é toda aquela parte abaixo. Aí, sim, é muito grande esse conteúdo que nós temos. E para Freud, segundo a psicologia psicanalista, é esse material inconsciente que gera as nossas ações, né? É esse material inconsciente que domina as nossas emoções, que domina as nossas atitudes. Então, por exemplo, né, aquilo que eu mais critico nos meus pais é aquilo que muitas vezes eu me pego fazendo. Falando da psicologia bem prática agora. Aquilo que eu mais critico na minha educação familiar é aquilo que, quando eu caso, quando eu tenho os meus filhos, eu vou praticar. Por quê? Porque aquilo está tão arraigado no inconsciente que esse inconsciente ele libera energia para o nosso intelecto e quando você menos percebe, você está fazendo. Sabe como é que se dá isso? Por essa estrutura da personalidade que Freud criou, né? O id, o ego e o superego. Então, são instâncias separadas, tá? Consciente, pré-consciente e o inconsciente são estruturas psíquicas. A estrutura da personalidade,
faz parte da estrutura psíquica, ele determinava como id, ego e superego. Então, o id, ego e superego, o que é? Ele entendia, né, as nossas emoções mais básicas como o id. O id é como se fosse, né, um agente em busca dos nossos desejos. O id, ele é, eu vou dizer ser, mas não é ser, tá? O id é uma instância, digamos dessa maneira. Acho que a palavra correta é instância. O id é uma instância irracional. Por que é irracional? Porque o id, ele quer ter os seus desejos satisfeitos, né? Então, imagina um bebê, por exemplo, nos seus primeiros dias de vida. O bebê, ele quer o quê? Ter as suas necessidades satisfeitas. Sede, fome, frio, né? Solidão, ele não quer estar sozinho. Então, o bebê, ele ainda não tem a estrutura da personalidade formada de maneira adequada, ele tem apenas o id. O id é um animal irracional dentro de nós em busca do prazer, né? Quer o prazer a todo custo. Não importa se tiver que matar, se tiver que roubar. São pessoas que se deixam levar pelo seu id. O superego é o nosso eu, né? Desculpa, o ego é o nosso eu, né? O nosso gestor psíquico. É aquele que está no comando da nossa psique. Enquanto que o superego são as leis morais, as leis culturais que a criança recebe. Então, por exemplo, meados de 2, 3 anos de idade, nós vamos ver isso no ponto 3, se eu não estou equivocado, no capítulo 3, a criança começa a receber um código moral dos seus pais, né, do meio que está vivendo. Então, por exemplo, o papai vai dizer o seguinte, você não pode urinar em qualquer lugar, filho, você precisa ir num banheiro, né? A mamãe vai dizer, você não pode fazer as suas necessidades fisiológicas, o seu totô, né, na calça, você precisa fazer num local adequado, né? A criança começa a ser treinada. Ainda mais, né? A criança vai receber que instrução? Você não pode morder o coleguinha, né? Você não pode pegar o brinquedo do coleguinha. Por quê? Porque o brinquedo do coleguinha é dele, né? Não é seu. Então isso é o quê? O treino do superego. Numa imagem bem simples para você entender, imagine o id, tá? Como um cavalo indomável. Aqueles cavalos que você vê em filme, aqueles cavalos pretos, bonitos, né? Eu não entendo nada de cavalo, mas vou dizer que um cavalo alazão aqui, por exemplo, né? Eu acho que alazão é pangaré, mas enfim. Imagina um cavalo selvagem, achei uma palavra bonita. Um cavalo selvagem, né? O eu, que é o ego, é o cavaleiro, né? Aquele que domina o id. Enquanto que o superego é o freio, né? Então, olha essa ilustração, né? O id, o cavalo indomável, né? Busca os seus desejos. O superego, o freio. E o ego, o cavaleiro. Então, o cavaleiro é quem? O nosso eu, né? O nosso gestor psíquico é quem está controlando o superego e o id. Então, imagine o seguinte, o id quer a todo momento ser satisfeito. O superego a todo momento vai dizer que não, está o ego no meio controlando, né? Isso aqui eu posso, isso aqui eu não posso, né? Isso aqui pode, isso aqui não pode. Então, essa é a ideia freudiana, né? Freud, ele trouxe, né, alguns estudos como interpretação dos sonhos, psicopatologia da vida cotidiana, foram os escritos de Freud, e os 3 ensaios sobre a teoria da sexualidade, que ele escreveu isso em 1905, que foram muito importantes para mudar o pensamento da psicologia, ok? Tem um detalhe, né, que na nossa lição aqui não está, no nosso livro não está, mas é um detalhe muito importante também, que é o seguinte, a psicologia, ela não se dá apenas, né, por essas 3 escolas que nós colocamos aqui, né? Vamos voltar aqui. O behaviorismo, né, a psicologia da Gestalt e depois aqui ainda nós temos também a psicanálise criada por Freud. Evidentemente, a psicologia não se dá apenas por essas 3 escolas, ok? As escolas da psicologia, elas são muito mais amplas, né? Por exemplo, eu vou colocar algumas para vocês aqui. As principais. A psicanálise, né, nós já fizemos menção da psicanálise. A psicologia analítica de Jung, que ela nasceu da psicanálise, é uma linha de estudo da psicologia clínica muito importante também, ok? O behaviorismo, né, que é a teoria comportamental, seus principais precursores foram Watson e Skinner, né, seus 2 grandes teóricos. Depois também tem a teoria humanista, a linha de entendimento da psicologia clínica como humanista, de Carl Rogers, né? Que dá essa ideia do humanismo, que dá essa ideia do homem, né, centrado no homem, como antropologia. Uma quinta força da psicologia, uma quinta linha, é a psicologia reichiana. Reich,
Tá? Você pode pesquisar. A psicologia de Reich, ela vai entender a psicologia corporal, né? Reich dizia que nós temos camadas, né? Que nós lidamos com as nossas emoções através de camadas, né? Então, Reich foi uma teoria muito importante também. A teoria cognitivo-comportamental, que ela é derivada da comportamental, mas é diferente, né? Ela traz a ideia de cognitivo-comportamental. E uma teoria também, uma linha de pesquisa da psicologia, que também é muito ampla, é a psicologia transpessoal, que, como eu já fiz menção, é nova, carece de muitos estudos ainda, mas entende o homem como um ser biopsico-sócio espiritual, né? Entende que sim, né, o ser humano ele tem, né, uma certa ligação com uma divindade. Claro que aqui eu não estou falando da nossa teologia, né? Eu estou falando da psicologia. Por exemplo, você está percebendo que essa aula é um pouco teórica, né? Mais para frente a gente vai fazer uma relação mais conexa com teologia e psicologia, mas a princípio a gente está vendo aqui, né, um pouco sobre teoria, e teoria eu sei que é um pouquinho mais maçante, mas nós já estamos encerrando essa aula, ok? Então, professor, na sua lição ainda tem ali, né, o 4.3, a alma na visão bíblica, que agora a gente vai dar uma passeada aqui na visão bíblica. Então, o corpo e a alma, ele foi descrito não apenas pelos filósofos, mas ele foi descrito também por Paulo, quando escreveu a sua carta, né, à igreja de Corinto. O que Paulo dizia? Paulo dizia que nós temos um homem exterior e nós temos um homem interior. Vamos ler esse texto aqui, né? Abra sua Bíblia comigo, por favor, no livro de 2 Coríntios, capítulo de número 4 e versículo de número 16. Eu quero fazer menção desse texto aqui, só para que a gente consiga explanar com um pouco mais de propriedade esse texto bíblico aqui. Então, na minha versão, né, diz o seguinte: por isso, não desfalecemos, mas ainda que o nosso homem exterior, se esteja consumido, o interior, psique, alma, contudo, se renova de dia em dia. Né? Então, você percebe aqui, né, a ideia de Paulo acerca do entendimento desses dois homens. Né? Então, a alma para a teologia, para a visão bíblica, ela é formada de 3 elementos, de 3 instâncias, conforme nós aprendemos pelo discurso bíblico, né? Intelecto, sentimento e vontade. Através desses 3 elementos, né, nós pensamos, sentimos e agimos. Então, ainda tem a consciência, né, que os textos bíblicos ainda nos trazem também a ideia de consciência. O que é a consciência? É a faculdade do homem, né, do ser humano, que nos dá os padrões morais do nosso Criador. Por isso, né, a consciência revela a mim e a você a vontade de Deus. Né? Então, a consciência é algo muito importante, porque é ela que nos traz a vontade, né, através do Espírito Santo de Deus. Por exemplo, na teologia, você sabe que nós somos seres tricotômicos, né? Corpo, alma e espírito. Nós somos seres tripartidos, né? Corpo, alma e espírito. Então, a alma sede das nossas emoções, né, do nosso intelecto, da nossa vontade, do nosso sentimento, conforme nós estamos vendo aqui. O corpo, o que Paulo fala como um homem exterior, né, aquilo que faz parte do mundo dos sentidos, como dizia Platão. E o espírito, que é ligado ao Senhor, né, que nós temos como dádiva do Senhor Jesus, como nós temos dádiva do divino. Então, a alma ou a personalidade na visão bíblica, ela traz essa ideia. Né? Você lembra que para Sócrates, por exemplo, né, a alma morria, né, a alma desfalecia. Na visão bíblica, não. Né, nós temos uma prestação de contas a fazer com o Senhor Jesus. Então, esse texto, essa parte é muito importante porque ela nos ensina, né, acerca dessa alma no texto bíblico. Vamos avançar, né, porque nós precisamos aqui avançar. E agora nós vamos falar um pouquinho sobre o que é a personalidade. Nós já falamos um pouco sobre a história da filosofia, a história da personalidade. Mas, afinal de contas, o que é a personalidade? Então, você vai ver que a personalidade, né, ela inclui uma definição do que nós somos, né, os nossos traços, as nossas habilidades, aquilo que nós acreditamos, as nossas atitudes, os nossos valores, os motivos, né, que formam os nossos hábitos, os motivos que nos fazem nos ajustar na sociedade, além também do nosso temperamento. Então,
No texto que você tem aí na sua mão, nós estamos ali na formação da personalidade, né? O que é personalidade? Você vai ver que são 3 visões acerca da personalidade. A primeira dessas visões é o efeito externo, né? A segunda, a estrutura interna, e a terceira, a opinião positivista. Deixa eu só fazer menção de algo aqui, que a teorizar a personalidade é algo que até hoje é muito difícil para a ciência, porque existem muitos entendimentos acerca do que é personalidade. Da mesma maneira, por exemplo, vamos falar de escatologia. Você sabe que na escatologia tem várias linhas, né, escatológicas, né? Então a personalidade, claro que eu estou falando de escatologia como teologia, mas a personalidade na psicologia também é da mesma maneira. Existem muitos entendimentos com relação à personalidade. Alguns entendimentos que dão conta dos efeitos externos, né? Alguns entendimentos que dão conta do interno, do inatismo, aquilo que é inato, e alguns entendimentos que vão trazer também a ideia dessa visão positiva, né? Então, o que acontece? O que é esse efeito externo, né? O efeito externo é a personalidade sendo aquilo que as pessoas enxergam de nós, né? Aquilo que as pessoas dizem quem eu sou, os nossos hábitos, né? Aquilo que nós imprimimos nas pessoas através do nosso comportamento, por exemplo, isso diz a nossa personalidade. As respostas que nós apresentamos aos estímulos, né, a comportamental, a percepção que eu tenho dos estímulos e como eu ajo de acordo com essa minha percepção, tudo isso faz parte de uma visão da personalidade do externo, né, o efeito externo. Ou seja, é eu agindo no externo e aquilo que no externo é perceptível, então diz acerca da minha personalidade, né? É mais ou menos o que as pessoas pensam de mim, né? Claro que isso é uma teoria um tanto quanto generalista, e essa teoria por si só ela não é válida porque senão personalidade seria confundido com reputação, né? O que as pessoas pensam de mim? Aliás, pessoas mais introspectivas, nós vamos ver nos temperamentos, né? Quem sabe então seriam tidas como bicho do mato, quem sabe dessa maneira, né? Mas como pessoas que desprovidas de personalidade, só por serem tímidas. Então, a visão externa, o efeito externo, ele é importante porque faz parte, mas não é o único modelo de enxergar o ser humano. Tem a estrutura interna, né? Que a estrutura interna o que é? É a disposição do nosso inatismo. O que é inatismo, Adriel? Inato é aquilo que eu já trago no meu nascimento, né? Inato é o conjunto de impulsos, tendências, instintos, né? É aquilo que eu tenho como minha fisiologia, como a minha biologia. Então isso é inato, né? Então, a estrutura interna, o entendimento da personalidade como estrutura interna, ele contempla isso, né? Aquilo que eu sou de maneira inata, a minha organização mental, como eu sou como homem, de maneira inata, né? Ou seja, os meus aspectos de intelecto, de pensamento, de habilidade, de moralidade, isso dá a ideia, né, dessa estrutura interna, né? A opinião positiva, né, ela vem trazendo um quê? Ela sustenta, né, essa unidade dinâmica multiforme, né, essa relação que existe, né, entre os dois aspectos, né? Então, essa ideia da opinião positiva, aliás, ela vai dizer que a gente não pode conceituar o ser humano apenas como efeito externo e apenas como estrutura interna, e sim, né, uma organização dinâmica que, de maneira física, externa e interna, ela interage trazendo o comportamento, né? Então, personalidade o que é? É comportamento, a personalidade é pensamento, as minhas ações, né? E aquilo que realmente eu sou. Não apenas o que as pessoas pensam de mim, mas que também eu sou, ok? Agora vamos avançar aqui, que na sua lição tem uma questão importante acerca de personalidade e caráter. Então eu coloquei na tela para você acompanhar comigo, ok? Personalidade e caráter, na verdade, são temas muito semelhantes para a psicologia atual também. Conforme eu coloquei aqui, o tema personalidade, ele vem da raiz do latim, persona, que dá a ideia de máscara. Enquanto que caráter, né, ele vem do grego, que significa gravar. Então, entenda uma coisa. Personalidade, para a nossa psicologia latina, né, americana, nós estudamos mais personalidade. A psicologia europeia trata mais caráter, né? Mas ao que conduz-se os estudos,
parece que a gente está ampliando mais para a personalidade, ok? Mas personalidade e caráter, né, eles acabam atribuindo os mesmos valores. Hoje, algumas teorias acabam colocando o caráter dentro da personalidade, né? Por exemplo, temperamento, caráter, né, dentro de um conjunto maior que se chama personalidade, ok? Então, personalidade o que é? É o resultado de um reduto inato. Lembra que nós falamos antes, né? Vamos só voltar aqui. Ó, inato, estrutura interna. Então, a psicologia é o reduto inato de características básicas, né? Só que entra também aqui o efeito externo, né? Então, psicologia é características básicas do inato, aquilo que nós temos, acrescido das experiências vividas, ou seja, o efeito externo, né? Aquilo que nós lidamos. O caráter, né, como eu já falei, é usado como sinônimo de personalidade e a marca de uma pessoa, os seus traços, o seu padrão de comportamento. Isso é a diferença entre personalidade e caráter. E nós vamos agora para o último ponto da nossa lição, né, que é o temperamento, que é algo muito importante também. Então, querido aluno, vamos para a parte 5 agora da nossa lição, né? Lembrando que nós estamos estudando sobre a introdução à psicologia. Nós já vimos o objeto de estudo da psicologia, que é a psique, né? No grego alma. Nós já vimos, né, a psicologia lá na antiguidade, Aristóteles, Platão, Sócrates. Nós já vimos também sobre as escolas de psicologia. Nós já vimos também acerca da formação da personalidade e caráter. E agora nós vamos entrar num tema muito legal, que é um tema prático de certa maneira, que é o temperamento, né? O tempero que nós temos, né? Então, temperamento, conforme Allport, que é o teórico que o pastor Jamiel Lopes usa para escrever o livro, né? Um livro muito bem escrito, aliás, parabéns ao pastor Jamiel, parabéns a Cetadeb, ao pastor Hércules e a toda a equipe aqui. Allport, que é um dos teóricos principais dessa área da personalidade, ele faz uma descrição completa sobre essa ideia do temperamento, né? Então, o que ele fala? Que o temperamento, ele refere-se aos fenômenos característicos da natureza emocional de um indivíduo, no qual se inclui as suas peculiaridades, né? No qual se inclui a sua estimulação, né? No qual se inclui a sua disposição predominante, né? No qual se inclui o seu modo de organizar-se constitucionalmente, né? E, portanto, uma grande parte originada da sua hereditariedade, né? Eu parafraseei um pouco o texto. Mas olha que interessante, o temperamento ele está muito ligado, né, ao que é inato. Lembra que personalidade é um conjunto de inatismo com o meio, né? O temperamento em si, muitos estudos já têm demonstrado isso, né? Que o temperamento é uma dimensão biológica, tá? O temperamento, ele até sofre influência do meio, mas no decorrer do curso da vida, né? O temperamento, ele não nasce pela interação do meio. O temperamento, ele é nativo. Tanto que alguns estudos foram conduzidos e demonstraram que filhos de pais adotivos, né? Filhos abandonados pelos seus pais, adotados por outras famílias, estudos comprovaram que esses filhos, eles eram mais parecidos de maneira temperal, o seu temperamento, com seus pais biológicos do que aqueles que os criaram. Claro que seus valores, a cultura é da família, é do meio que a criou, né? Então, você vai perceber muitas diferenças. Com certeza, é uma outra pessoa porque foi criado por uma outra família. Porém, o temperamento, a maneira de agir, né? A sua disposição biológica está muito mais ligada aos seus pais biológicos do que aos seus pais de criação, ok? Só para você entender isso. Então, é herança genética, é uma carga genética que nós recebemos de papai e de mamãe, né? Com exceção de Cristo Jesus, concebido pelo Espírito Santo, né? Todos nós temos essa herança genética de papai e de mamãe, ok? Esse temperamento, ele vai determinar a maneira como nós reagimos a determinados estímulos, né? Como diria a Gestalt, como nós percebemos determinados estímulos. Porque, como eu já fiz menção, você é xingado, né? Você é dito de retrógrado. Suponhamos que você é um aluno de psicologia e está me ouvindo aqui. Ou você é um aluno de administração, de recursos humanos, ou qualquer outra área do conhecimento
dita como área humanista, né? Porque, de maneira sucinta, só para você entender, talvez você não seja acadêmico, a ciência, né, ela é dividida por algumas áreas, né? Então, por exemplo, a área humanista é a área da psicologia, da filosofia, né? É a área da biologia, recursos humanos, administração, que trata do homem, né? A gente pode pegar ciências exatas, por exemplo, matemática, física, engenharia, são ciências exatas. Então, quando a gente fala de ciências humanas, existe uma pressão diabólica muito maior na área das ciências humanas, principalmente por esse pensamento esquerdista que nós vivemos no Brasil nos últimos anos, e por que não na última década, né? Então, o que acontece? Na área de ciências humanas, muitos jovens eles são pressionados, né? Eles são forçados a ter um entendimento conforme essa visão acadêmica esquerdista, né? Então, o que acontece? A nossa percepção ela se dá de maneira diferente. Então, um aluno que está lá em sala de aula, né? Ele é confrontado, ele é tido como retrógrado, como moralista, né? Seu religioso fundamentalista. Quem sabe um cristão sanguíneo, ele vai explodir, né? Ele vai ficar bravo, ele vai xingar todo mundo. Se for um melancólico, não vai me dar nem bola. Se for um fleumático, ele até dá uma ele reflete um pouco ali. Se for um colérico, o colérico já fica brabo lá, né? Então, depende muito da percepção e muito do temperamento, né? Por isso que essa ideia de temperamento é muito importante para que no ministério, né? Até então eu estava falando de assuntos muito teóricos. Agora eu consigo relacionar um pouco mais com o ministério. Então, no ministério, né? Repito, talvez você não seja um pastor, um evangelista, um presbítero, enfim. Talvez você não tenha uma função ministerial. Mas até mesmo na sua família, você que está fazendo pelo desejo do conhecimento teológico, até mesmo na sua família, você precisa entender o seu temperamento. Porque quando nós entendemos o gatilho, né, aquilo que gera as emoções, aquilo que gera um comportamento explosivo, quando nós entendemos isso, nós lidamos melhor com as pessoas. A nossa relação interpessoal ela se torna muito melhor quando nós temos noção de quem verdadeiramente nós somos. Então, no ponto 1 da sua lição, né, do seu livro, você tem ali a teoria da existência dos temperamentos, né? Então, conforme você pode acompanhar, essa definição de temperamentos, ela nasceu com Empédocles, né? Lá no século V a.C. Nós voltamos lá para o pensamento grego, né? Porque foi Empédocles, né, que ele trouxe essa ideia de que toda a natureza era composta de 4 elementos básicos, ar, terra, fogo e água. E olha como é interessante, nós estamos voltando àquilo que nós havíamos aprendendo. Nós já tínhamos falado, né? Sobre essa composição básica, como eu já fiz menção também de Hipócrates, né? Hipócrates também dizia isso. Então, né, depois dele, porque aliás, só retificando isso, Hipócrates, né, ele traz essa ideia com base em Empédocles, tá? Então, Hipócrates, no segundo estágio da teoria, o que ele faz? Ele acrescenta que essa teoria, né, acrescenta que a natureza como um todo, eu já fiz menção disso, mas só recapitulando, a teoria como um todo, né, essa natureza como um todo no macrocosmo, ela interfere no que ela reflete no microcosmo, né? Na constituição do homem como microcosmo. Então, Empédocles, depois vem Hipócrates, né? Que trazem essa teoria. Aí, olha que interessante, eu coloquei aqui, você tem ali no seu livro, mas eu coloquei para que você possa acompanhar também. Então, quais são os elementos que eles trazem aqui? Ar, terra, fogo e água, os principais elementos, né? Então, as suas propriedades eram quente e úmido, o ar, né? Frio e seco, a terra, e quente e seco, o fogo, frio e úmido, a água. Então, quais eram os humores correspondentes, né? O sangue, quente e úmido, bilis amarela e bilis negra, como frio e seco e quente e seco. Lembrando que são bilis amarela e bilis negra são fluidos produzidos pelo nosso sistema digestivo, né? Pelo nosso corpo. Então, a fleuma, frio e úmido. Claro, eu vou voltar aqui e vou repetir de novo para você. Eu estou falando, olha só, eu vou voltar aqui, tá? Eu estou falando de uma medicina lá de 2.500 anos atrás. É evidente que essa teoria aqui não se sustenta hoje, né? Nós sabemos que o nosso temperamento ele vem de condições inatas e não pelos elementos cósmicos, né? Então,
Só para você entender, eu não estou dizendo que isso aqui é hoje, isso aqui era um entendimento de Empédocles e de Hipócrates, mas esse entendimento influenciou a medicina moderna e a psicologia moderna. Então, foram tratados esses 4 temperamentos: sanguíneo, melancólico, colérico e fleumático, ok? E agora então nós vamos ver, né, um pouquinho dessa variação desses temperamentos. Você tem ali o ponto 2 no seu livro, a variação do temperamento. Eu até vou avançar um pouquinho aqui, porque isso aqui acaba sendo um tanto quanto superficial naquilo que nós ainda vamos ler. Mas olha só, o comportamento, né, do indivíduo, ele varia de acordo com o seu temperamento. Isso é básico, né? Cada temperamento gera um tipo de comportamento. Então, por exemplo, cada temperamento também tem uma variação. Eu não coloquei aqui na tela, mas você tem no seu livro. Você pode olhar no seu livro ali a variação desse temperamento, né? Por exemplo, cada temperamento varia de rapidez e intensidade, de amplitude e profundidade. Eu vou citar um exemplo aqui, né? Por exemplo, na variação do temperamento de acordo com a rapidez e a intensidade. Eu, por exemplo, sou sanguíneo, né? Eu já fiz vários testes e o meu temperamento predominante é o sanguíneo. Depois eu vou falar sobre essa questão de predominância. Então, por exemplo, eu sou sanguíneo, né? E eu vou aqui agora colocar as minhas mazelas para você. Então, como sanguíneo, muitas vezes eu sou rápido, porque o sanguíneo ele é rápido, né? Ele age no sangue, ele age de maneira muito instintiva. Só que o sanguíneo, ele é rápido, só que muitas vezes ele não tem intensidade, né? O sanguíneo, ele é rápido, mas ele é fraco. Por exemplo, eu vou falar mais adiante, mas o sanguíneo ele é muito rápido para responder alguma coisa. Ou ele é muito rápido para aceitar um projeto. Você diz assim, ó, vamos visitar a China. O sanguíneo, vamos! Né? Só que depois o camarada desiste. Passou um mês, ele não se programou. Vamos um dia tal, o sanguíneo vai colocar um monte de obstáculo na frente. Não posso, não tenho dinheiro, eu não me programei. Diferente, por exemplo, do colérico. Né? O colérico, o exemplo de Paulo, a gente vai falar sobre isso. Colérico, ele era rápido e forte. O colérico é o tipo de cara, vamos, né? A gente vai na viagem. E ele se programa para ir, porque ele tem intensidade, ele tem força, né? Então, você vai ver, eu não vou falar todos aqui, não quero me ater a isso, você tem na sua lição, mas você vai ver ali que cada ponto tem ali, né, a sua explicação. Então, por exemplo, sobre excitabilidade e afeto, sobre a atividade, está na sua tela também, né? Sobre pouca atividade e muita atividade, e sobre aproximar-se ou afastar-se. Um outro exemplo aqui. Sanguíneo, por exemplo, ele é muito afetivo, né? O sanguíneo, ele é muito próximo, né? Ele é muito convidativo às relações. Diferente, por exemplo, né, do melancólico. O melancólico é mais retraído. O melancólico é mais na dele, aquele camarada que não gosta muito de relação. O sanguíneo é aquela pessoa na igreja, por exemplo, que chega já fazendo barulho. Entendeu? Ele chega cumprimentando todo mundo, Pai do Senhor, irmão, glória a Deus, aleluia. O melancólico não, o melancólico é aquele que chega mais quietinho, né, mais na dele, não é muito de chamar atenção. Então, essas variações, elas são muito interessantes no colérico, melancólico, sanguíneo e fleumático. Agora sim, nós vamos entender um pouquinho desses temperamentos. Olha aí comigo, né? Eu coloquei na tela para ficar bem fácil para você entender. Então, nós vamos primeiro, na parte de fora, ver as qualidades, tá? Na parte de dentro, os defeitos. E nessa imagem que eu peguei aqui ainda tem aqui algumas das principais áreas de atuação de cada temperamento, ok? Então, vamos pensar, depois eu ainda vou colocar aqui também, ó, alguns personagens bíblicos, né? Mas vamos voltar aqui. Então, ó, o sanguíneo, por exemplo, o sanguíneo é muito comunicativo, é muito destacado, ele é muito entusiasmado, o sanguíneo, né? Ele é simpático, bom companheiro, compreensivo, ele é muito crédulo, ele acredita em tudo, né? Só que os defeitos do sanguíneo quais são? Ele é muito pusilânime, ele é muito volúvel, né? O sanguíneo é muito altos e baixos, entendeu? Tem dia que o sanguíneo está lá em cima, você acha que o sanguíneo vai ganhar o mundo, no terceiro dia o sanguíneo, ele ajojou, num bom português, né? Ele é inseguro, impulsivo, egocêntrico, tem uma tendência ao egocentrismo, né? Barulhento, exagerado. Só que muitas vezes esse exagero, esse barulho, né? Esse entusiasmo, na verdade, ele esconde o quê? O medo, né? Claro que eu não estou falando aqui de medo de bicho-papão, medo de escuro. Medo muitas vezes de derrota, o medo de um projeto não dar certo, né?
o medo do fracasso, principalmente. Aliás, nós estamos aqui, né, preparando esse conteúdo com muito carinho para você. E você, aluno de teologia, você precisa entender isso, né? Quase que todos, não estou generalizando, mas todo obreiro tem medo de fracasso, principalmente aqueles que têm uma chamada ministerial. Então, esse medo no sanguíneo, ele é muito normal, né? Mas não esqueçamos que o próprio apóstolo Paulo já nos deixa claro que tudo aquilo que nós temos de ansiedade, Pedro já falava isso, né? Lancem sobre ele as vossas ansiedades, o vosso medo. Jesus disse isso, né? Não temais, né? Jesus por vários momentos disse isso, não temais. Então, em nome de Jesus, que se você é sanguíneo, esse medo será tirado para a glória de Deus, né? O colérico, né? Vamos só voltar aqui no sanguíneo, né? Bons atores. Por que eles são bons atores? Porque eles são muito comunicativos, né? São bons vendedores. O sanguíneo é aquele camarada que ele vende até avião pegando fogo. Por quê? Porque ele é muito comunicativo, né? Bons oradores. Esse é o sanguíneo. Agora o colérico, né? O colérico é um pouquinho oposto do sanguíneo, né? Vamos para as qualidades. O colérico, ele é muito enérgico, muito forte. Um grande líder, esse é o colérico, né? Resoluto, muito independente, né? Ele não precisa da opinião alheia. O colérico é aquele camarada que chega assim, ó, eu decidi. O sanguíneo, se alguém disser assim, mas rapaz, tem certeza? O sanguíneo, ele pode até ter alguns traços coléricos também, ele pode até bater o pé, mas o sanguíneo vai dar uma balançada. Será? É verdade? Eu vou dar uma analisada nisso. O sanguíneo é assim. O colérico não. Acabou, é comigo, é nós, né? Como diria a juventude hoje. Ele decide. Por quê? Porque ele é muito resoluto, ele é muito independente, ele é muito otimista, né? O colérico é muito pensativo, então, quando ele toma uma decisão, ele toma uma decisão com base nas suas qualidades, né? No otimismo, na praticidade, na eficiência. Ele é muito decidido, né? É teimoso. Se você é colérico, você vai concordar aí comigo. É teimoso, né? É líder e é audacioso. Colérico são grandes líderes hoje, né? No nosso ministério, claro que eu não vou citar nomes por ética, mas nós temos muitos líderes coléricos, né? Aquele líder nato, aquele líder que lidera com braços de ferro, né? Aquele líder forte. Os defeitos dele, né? Aí claro que o colérico também tem alguns defeitos aqui. O colérico, ele é muito irado, né? O colérico é brabo, irmão. Você conhece aquele pastor que é brabo, aquele pastor que bate na mesa da igreja? O líder, aquele líder que no trato com os adolescentes, no trato com os jovens é brabo, que é um coró? Esse é o colérico, né? O colérico é muito brabo, muito sarcástico, irmão. Ixi, conta umas piadas assim, quando você percebe ele tá te alfinetando, sabe? É o colérico, né? Prepotente. Essa prepotência vai muito por quê? Porque ele é muito decidido, muito audacioso, né? Então essa audácia, junto com essa eficiência, acaba gerando um pouco de prepotência, ok? Ele é intolerante, né? Infelizmente. Por ele ser muito enérgico, muito resoluto, ele acaba sendo intolerante, né? A sua intolerância vem justamente por essa decisão e audácia, porque quando ele decide já era, né? Vaidoso, autossuficiente, insensível e astucioso. Bons produtores, né? Bons construtores e bons líderes. O sanguíneo também é bom líder, mas o colérico acaba ganhando porque o colérico é mais enérgico. O melancólico, né? O melancólico, vamos às qualidades. Ele é habilidoso, minucioso, ele é sensível ao melancólico, né? Não que o melancólico seja uma pessoa para ficar chorando, não é isso, né? Ele não fica chorando o tempo todo. Às vezes as pessoas pensam isso. Já me perguntaram, pastor, pelo fato de eu ser psicólogo, às vezes perguntam, né? Ah, pastor, eu fiz um teste do melancólico, mas eu não sou melancólico, não, eu não fico na melancolia. Mas não é isso, né? A melancolia é uma ideia que traz um traço de personalidade, né? Um traço de temperamento, mas não que a pessoa vá ficar chorando. Então, ele é sensível, muito perfeccionista, certo? É muito ligado à parte da estética, né? Idealista, leal e muito dedicado. Os seus defeitos quais são? Ele é egoísta muitas vezes, amuado, é pessimista, irmão. Ê, misericórdia. Sabe aquele irmão que você chega, vamos fazer um projeto? Ah, mas será? Né? Minucioso. E os detalhes? Perfeccionista, será que vai dar certo? A gente tem que fazer com muito cuidado. Então ele acaba sendo pessimista muito por ser perfeccionista, né? Muito teórico. Ele é confuso, irmão. Sabe aquele irmão que numa hora quer outra coisa, outra hora quer outra coisa, outra hora quer outra coisa? Às vezes você é líder, né? E você lá no seu liderado você percebe que alguém é muito indeciso.
Pode ser que ele seja melancólico ou tenha traços de melancolia, né? Antissocial, muitas vezes, né? Esse antissocial não significa que ele tenha uma psicopatologia. A gente vai estudar isso depois, tá? Não é que ele seja doente. Mas o melancólico ele é mais tido a ser recatado, mais introspectivo, por isso às vezes ele é meio antissocial. Enquanto que um sanguíneo, por exemplo, adora uma festa. Irmão, faz churrasco, sanguíneo está lá, pode ter certeza. O melancólico não. O melancólico às vezes vai preferir ficar em casa, né? Por isso que ele é tido como antissocial. Crítico, vingativo e às vezes inflexível também. Bons artistas, os melancólicos são, justamente por essa introspecção. Bons filósofos, né? É o melancólico, né? Músico, inventor, ó, tá até aqui, filósofo e mestre. O fleumático, as qualidades dele, né? O fleumático, ele é calmo, tranquilo, cumpridor. O fleumático é aquela pessoa calma. Talvez você tenha um pastor calmo, é o fleumático, né? O melancólico, ele também tem um certo traço de calma, mas o fleumático ganha, né? O fleumático é calmo, tranquilo, cumpridor, muito eficiente, conservador, prático, líder, bons diplomatas, né? Por causa dessa calmaria. E bem-humorado até, né? Por mais que ele seja calmo, mas não significa dizer que ele é brabo, que ele é sério. Não. Os defeitos dele, né? Aí vamos aos defeitos. Ele é muito calculista, temeroso, indeciso também, né? Assim como também é o melancólico, ele também é um pouco indeciso, né? Confuso, indeciso. Contemplativo, desconfiado, pretensioso, tem traço a introversão, tá? E também é um pouco desmotivado. Eu vou chutar aqui, eu confesso que eu nunca estudei, mas dá para dizer que talvez Timóteo tivesse traços de fleumático, né? Porque a todo momento o apóstolo Paulo tinha que estar incentivando Timóteo. Timóteo, vamos lá, meu filho. Rapaz, desperta o dom que há em ti. Rapaz, não deixa que os irmãos aí te joguem para baixo. Não é porque você tem pouca idade que você não foi chamado. Você foi chamado por Deus. Timóteo, a todo momento, tinha que receber essas injeções de ânimos de Paulo, né? Paulo quem era? Colérico, irmão. Meu Deus do céu. A gente vai ver depois, os traços de Paulo são 100% colérico. Talvez seja o personagem mais fácil de ser entendido conforme os temperamentos, ok? Então, com esse volume de informações, que eu sei que é bem amplo, né? E com mais um pouco que você tem no seu livro, você consegue entender. Aí você vai me dizer, Adriel, mas como é que eu faço para fazer um teste para saber o meu temperamento? Você consegue encontrar pela internet muitos testes gratuitos pelo Google, pesquisa lá, teste de temperamento, não clica no primeiro, dá uma olhadinha num site mais confiável, né? Às vezes um site de uma grande rede de notícias, às vezes um portal conhecido, acessa lá, faz um testezinho. Claro que esses testes eles não são definitivos, o bom, se você realmente quisesse, era um profissional fazer, mas você consegue ter uma boa noção. Outra coisa muito importante também, acerca dos temperamentos, sabe o que é? É que ninguém é unicamente sanguíneo. Né? Por exemplo, como eu sou psicólogo e como eu já desde muito cedo estou ligado à área de liderança, eu tenho 31 anos de idade, sou formado em psicologia, sou pastor de um setor, né? Eu cuido de mais de 300 membros. A igreja que eu pastoreio são 120 membros, mas eu cuido de outras duas congregações com quase 100 membros. Então, por mais que eu seja novo, eu tenho muita experiência. Experiência que eu digo na liderança com pessoas. A gente acaba lidando. Por ser psicólogo, eu também lido com as minhas emoções. Então, um psicólogo fazer um teste de temperamento acaba sendo até um pouco engraçado. Mas eu fiz várias vezes. E o meu temperamento, ele dá mais sanguíneo, né? E eu tenho muitos traços do colérico e fleumático. Não tanto melancólico, mas eu tenho muitos traços de colérico e fleumático também, né? Às vezes eu sou um pouco contemplativo. Eu também tenho um certo traço de indecisão, né? Que também acaba sendo um dos defeitos aqui do sanguíneo, né? Ele acaba sendo muitas vezes inseguro, né? Ele é indeciso, desconfiado, inseguro. Mas o meu temperamento predominante é o sanguíneo com traços de colérico e fleumático. Em média, né, as pessoas têm em torno de 2 ou 3 temperamentos, podendo até ter um quarto traço de temperamento, mas em média 2 ou 3. Né? Então, você vai ser colérico com traços de sanguíneo e fleumático. Às vezes, traços mais acentuados de sanguíneo do que de fleumático, às vezes mais traços de fleumático do que de sanguíneo. Ok? Bem simples de entender. E nós vamos agora para o outro ponto, né, da nossa lição também, onde você vai entender ali agora o temperamento na base dos nossos personagens bíblicos. Né? Não tem na lição, isso aqui foi eu que coloquei
para que você tenha um pouco mais de subsídio. Então, por exemplo, vamos olhar Pedro, né? Pedro, sanguíneo nato. Abra sua Bíblia comigo aí. Mateus, eu vou abrir aqui também. Mateus, capítulo de número 16. E nós vamos ler o versículo de número 13. Nós não vamos ler do 13 ao 20, né? Mas nós só vamos fazer menção de maneira mais sucinta. Mateus 16, né? E 13. Vamos ler ali o que diz o texto. Tendo Jesus chegado à região de Cesareia de Filipe, interrogou os seus discípulos, dizendo: Quem dizem os homens ser o Filho do Homem? 14. Responderam eles: Uns dizem que é João Batista. Eu vou ler um pouquinho mais rápido. Uns dizem que é João Batista, outros Elias, outros Jeremias, outros algum profeta. Mas vós, né, perguntou de Jesus, quem dizeis que eu sou? Respondeu Simão Pedro. Olha ele ali, respondendo Simão Pedro. Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo, né? A resposta certeira. Disse Jesus: Bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, porque não foi carne e sangue que te revelou, mas o meu Pai que está nos céus. Pois também eu te digo que sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Né? Por que eu fiz menção desse texto? Porque a gente poderia pegar o texto de Malcom também, quando Jesus no Getsemane, né, é entregue aos soldados, quando Pedro saca a espada, corta a orelha de Malcom, né? Então a gente poderia usar esse texto também, e vários outros, né? Pedro, por exemplo, né, estando com os discípulos no barco lá, o que acontece? Né? Ele diz: É Jesus! Né? Ele diz: Senhor, se for tu mesmo, manda ir ter contigo. Né? Impossível. Foi lá ele andando sobre as águas. Né? Só que daí o que aconteceu? Né? O sanguíneo, ele também além de ser impossível, ele é inseguro. Só que além de ser inseguro, o que ele é? Medroso. Né? Então, quando Pedro foi chamado, Jesus disse: vem, pode vir, meu filho. Estou parafraseando, né? Pode vir, meu filho. Então, o que aconteceu? Pedro acabou temendo, né? Que é um dos traços do sanguíneo também. Então, olha o que eu coloquei ali. Falava mais do que os outros discípulos, né? Pedro era metido, abusado, irmão. E Pedro teve a audácia de chamar Jesus num canto ainda e dizer: Jesus, não vai lá para Jerusalém, não. Você sabe o que vai acontecer com você lá. Né? Olha a audácia dele. Quer ver outro ponto sanguíneo de Pedro? Quando Jesus disse, né, pelo amor eu serei perseguido, né? O pastor será ferido, as ovelhas se dispersarão, o que Pedro fala? Né? Mas nunca, estou parafraseando, claro, mas nunca eu vou te deixar, Jesus. Né? Nem que eu precise morrer. Irmão, não deu muito tempo. Algumas horas depois, Pedro lá estava negando a Jesus, né? Sanguíneo. Por isso que eu coloquei ali. Teve a ousadia de repreender o mestre, era impulsivo, né? Era muitas vezes interesseiro também, muito típico desse comportamento sanguíneo, né? O colérico, que era Paulo, né? O colérico, como Paulo, já fica muito evidente no texto bíblico. Porque na morte de Estevão, né? O que acontece? O texto bíblico vai dizer que aquelas pessoas pegaram as vestes de Estevão, ensanguentada, e lançaram aos pés de Paulo, né? Jovem, inteligente, né? Possivelmente membro do Sinédrio, né? Lançaram as vestes, né? Como se fosse uma espécie de troféu, irmão. Né? Imagine que as vestes de um homem morto foram lançadas aos pés de um outro homem como uma espécie de troféu. Ali simbolizava que Paulo, mesmo jovem, ele era líder daquele movimento ali. Né? Então, Paulo, ele era o quê? Muito cruel. Né? Paulo era muito forte. Vamos voltar aqui aos pontos do colérico? Paulo era muito enérgico, muito resoluto, independente, otimista, prático, eficiente. Só que ao contrário, não, né? Os seus defeitos. Ele era muito irado, muito sarcástico às vezes, impaciente, prepotente, né? Muito vaidoso, astucioso. Né? Então, você percebe que Paulo demonstra, né, defeitos, digamos, esses pontos negativos. Paulo era agressivo, irmão. Claro que aqui, na questão de Paulo, acho que tem algo bem interessante que a gente pode demonstrar também. Primeiro de tudo, o temperamento, ele é muito difícil de ser mudado, alterado. Nós não mudamos temperamento. Pastor Adriel, mas eu não gosto de ser colérico, eu queria ser fleumático. Ou eu sou melancólico, não, eu sou melancólico. Ou eu sou fleumático, eu sou muito calmo. Eu queria ser colérico, um grande líder, eu queria ser brabo, eu queria ser decidido. Ou então eu queria ser um grande vendedor, eu queria ser sanguíneo. Irmão, isso não existe. Tá? Nós não conseguimos mudar os nossos temperamentos. Mas sim,
nós conseguimos mudar alguns traços, né? Mudar alguns tipos de comportamento. Então, por exemplo, eu estou falando para você que eu tenho um comportamento sanguíneo predominante, mas nem por isso eu me deixo levar pelos pontos negativos, pelos defeitos, porque eu já aprendi a lidar com as minhas emoções, né? Eu já aprendi a ser gestor da minha psique, que é o que todos nós precisamos ser. Da mesma maneira, Paulo, quando foi transformado pelo Espírito Santo, quando ele estava a caminho de Damasco, né, todos conhecemos o texto bíblico, né, Jesus apresenta-se a ele, e naquele momento em que Paulo ele recebe o Espírito Santo de Deus, Paulo é transformado. Então, uma coisa muito importante, eu sei que eu não estou pregando, mas só para contextualizar bem isso para você. Quando nós aceitamos a Jesus, o Espírito Santo, ele é o motivador, né? Ele é uma espécie de incentivo. Ele nos traz o fruto do Espírito, Gálatas 5, né? Um dos frutos do Espírito, o que é? O domínio próprio. Então você vai ver que Paulo, né, ele tem o seu temperamento transformado pelo Espírito Santo. O Espírito Santo, através do fruto, transforma Paulo. Paulo era aquele homem cruel, brabo, brigão, matava todo mundo. Irmão, Paulo arrastava crianças, mulheres, de dentro de casa. Paulo tinha autorização para fazer isso. Ele chega e pede cartas para, na região de Damasco, para onde ele estava indo, ele trazer as pessoas, né, que faziam parte do caminho, a seita do caminho, que assim eram tidos os cristãos, né? Esse termo cristão, ele foi cunhado já depois, quando a igreja começou a crescer em Antioquia da Síria, né? Mas antes disso, eles eram tidos como a seita do caminho, né? Então, Paulo é um exemplo muito perfeito para nós de temperamento transformado, ok? O melancólico, o exemplo perfeito, é Moisés, né? Por quê? Porque ele era muito talentoso, né? Moisés, ele era muito leal, ele era muito... só que, por um outro lado, ele tinha um complexo de inferioridade muito grande. Vamos voltar aqui no melancólico? Olha só os defeitos do melancólico. Ele é muito pessimista, né? Você vai perceber que a todo momento Moisés está colocando dificuldades para o Senhor, né? Ele está colocando dificuldades para Deus. Deus diz, rapaz, eu te chamei, né? Mas, Senhor, eu não posso falar, minha língua é pesada, né? Eu não tenho condições. Olha o que Moisés fala, né? Em 3 pontos aqui, olha o que Moisés, ele desculpa-se perante o Senhor. Primeiro, eu não tenho talento. Maravilha. Melancólico, irmão. Melancólico é aquele tipo de pessoa que a todo momento fica colocando desculpas. Mas eu não posso, né? Pastor, eu não tenho qualificação. Pastor, eu não posso fazer isso. Ou você é líder, né? Você procura um jovem, um adolescente. Às vezes você é irmã, faz parte do curso teológico também. Às vezes você é líder do círculo de oração. Pede para uma irmã desempenhar um papel, uma função, ou você não é líder, você é um pai de família, às vezes pede para o seu filho fazer alguma coisa, o que ele vai dizer? Não, eu não posso, né? O melancólico, colocando desculpa. Outro ponto de desculpa de Moisés, né? Ninguém acredita em mim. Aí o que Deus diz, né? O eu sou te mandou, né? Por quê? Porque ninguém queria, não é que ninguém queria, no pensamento de Moisés ninguém acreditaria nele, né? Eu não sei falar em público. É a desculpa que nós vemos hoje muitas vezes no ministério, né? Quando você é líder, você é pastor, quando você, enfim, com uma chamada ministerial, às vezes quer delegar uma responsabilidade para alguém, essa pessoa usa essas desculpas, né? Então, o melancólico, encontrando um monte de dificuldade, olha só, muito egoísta, pensa em si mesmo, ele não quer se preocupar com o problema alheio, não. Assumir departamento, irmão, passar trabalho, não, é muito trabalhoso. Melancólico, né? Pessimista, muito teórico, muito confuso. E, irmão, eu como sou pastor, esses dias eu procurei uma família, esses dias não, faz algum tempo já, não vou falar nome, local, nada, por questão de ética, né? Mas esses dias eu conversando com uma família, né, e a pessoa me disse, não, pastor, a gente não quer compromisso, a gente não quer departamento porque a gente não quer compromisso, a gente não gosta muito de sair, muito de cooperar com os irmãos, os jovens, não, pastor, tem que estar saindo por x-salada, olha só, irmão, antissocial. Se fosse um sanguíneo, talvez ia gostar, né? Aquele irmão, aquela irmã, aquela família que gosta da bagunça. Claro que bagunça que estou tratando, não de maneira pejorativa, mas aquela bagunça boa, sabe? Aquela alegria da juventude e do adolescente. Então, o melancólico não. O melancólico é um pouco antissocial, né? Então, Moisés, exemplo de melancólico. E Abraão, exemplo de fleumático. Calmo, tranquilo, irmão, né? Olha só, cauteloso, pacífico. Ele era um homem de paz. Muito leal ao seu Senhor, né? Eu acho que o texto bíblico, o exemplo bíblico que nós podemos usar aqui na lealdade, é a entrega do seu próprio filho. Irmão,
Sejamos sinceros. Quem é que entregaria o seu próprio filho como sacrifício, né? Levou anos para aquele menino nascer, irmão. E eu não sei, né? Eu vou ser papai agora, né? Eu não vou falar ano, porque claro que você vai assistir esse DVD aqui durante muito tempo, mas eu vou ser papai. E o meu filho será um menino, né? Eu estou numa alegria imensa, meu primeiro filho. Imagina, irmão, se a hora que esse meu filho estiver grande, o Senhor Jesus, né, pedir para mim, ó, sacrifica o teu filho. Misericórdia, irmão. Né? Claro que nós vivemos um outro tempo, mas Abraão passou por isso. Abraão, né, era um homem calmo, muito tranquilo, cauteloso e leal, porque uma das qualidades, né, do fleumático é justamente a sua lealdade, né? Ele é muito conservador, muito prático, muito tranquilo, muito leal naquilo que ele acredita. Esse é o fleumático. Então, Abraão, né, como fleumático nato, ele é uma pessoa muito temerosa. Então, Abraão é esse exemplo, né, de temperamento. Então, no texto bíblico, na narrativa bíblica, nós podemos perceber, né, esses 4 tipos de homens de Deus que tiveram seus temperamentos expostos: Pedro, Paulo, Moisés e Abraão. E conforme você tem aqui, né, no seu livro, você vai perceber, né, que é muito importante o entendimento do nosso temperamento. Aí você vai me perguntar, pastor, mas por que é interessante eu, né, como aluno de teologia, estudar essa questão do temperamento? Deixa eu pegar aqui, eu estou folheando para pegar aqui. Por quê? Porque, por exemplo, você, quem sabe, aluno de teologia, né, não tem uma pretensão ministerial, digamos dessa maneira. Mas você é um pai de família, você é uma mãe de família. Ou você tem uma pretensão ministerial, né? Você será ordenado futuramente a um diaconato, a um presbiterato, você será pastor. Querendo Deus, né? Estou profetizando sobre a sua vida aqui em nome de Jesus. Você será um pastor, um líder de uma grande cidade, de um grande campo. Quem sabe eu estou dando aula para um futuro presidente das Assembleias de Deus no Brasil? Por que não? Né? Então você precisa conhecer o público que você está trabalhando, né? É muito importante que o líder ele entenda com quem ele está trabalhando. Então, por exemplo, né, se lá na minha igreja eu preciso resolver um problema com um irmão, né, e eu sei que esse irmão é colérico, então eu preciso saber lidar com esse irmão colérico. Porque se eu chegar com toda a força, com toda a vitalidade, irmão, o colérico vai sartar os butiá do bolso, né? Um bom ditado. O colérico ele vai ficar espinhado, irmão. Ele não vai aceitar a sua repreensão, o seu conselho, né? Eu vou citar alguns exemplos. Por exemplo, como sou pastor, eu lido com isso. Você sabe que alguns pregadores itinerantes, muitas vezes, eles saem muito, né? E não congregam na sua igreja. Eu já tive situações como essa, em que obreiros que queriam sair para pregar em tudo que é igreja e não cooperavam comigo ali, né? Não participavam da ceia, não estavam no culto de ensino. Alguns eu tive que chamar para conversar. Eu, como psicólogo, analista, né? Eu sempre analiso, eu percebi que alguns eram mais fleumáticos, outros mais sanguíneos. Então eu sabia lidar com cada situação, né? Aquele que era colérico, eu sabia que eu tinha que ir com calma, né? Eu não podia chegar com força, porque senão o colérico também ia revidar com força sobre mim. Um melancólico já não, o fleumático também não. O fleumático, às vezes, você pode pegar pesado. Claro que eu não estou incentivando aqui você açoitar os irmãos, não estou falando isso. Mas, às vezes, você precisa corrigir alguém e, dependendo do temperamento que essa pessoa tiver, você pode lidar de uma maneira diferente. Por isso que, como líderes que somos, é muito importante o entendimento do temperamento. Quando você entende o temperamento de uma pessoa, você consegue lidar com ela de maneira melhor. Você consegue liderá-la de maneira melhor, né? Quando você lida uma pessoa, você lida um temperamento. E você pode aproveitar esse temperamento. Por exemplo, né, eu já estou encerrando aqui minha aula, mas, por exemplo, você precisa no seu grupo de jovens, por exemplo, colocar um menino que seja relações públicas, ou uma menina, que possa ir atrás de patrocínios, vender CD. Bom exemplo, lembrei de um bom exemplo aqui. Você pegou o CD da dupla tal lá para vender, né? Você vai colocar quem vender, irmão? Você vai colocar o melancólico? O melancólico vai dizer, não, pastor. Não, esse negócio de vender CD não é comigo, não. 50? Não, irmão, não vai vender nada. Irmão, coloca na mão de um sanguíneo para você ver. O sanguíneo ele vai vender aquilo numa semana. Não sei se cobra, porque o sanguíneo é meio desorganizado. Quem sabe você coloca depois um colérico ou um fleumático junto para cobrar esses CDs. Mas você coloca um sanguíneo vender, irmão, né? Você precisa de alguém, por exemplo, para organizar as atividades do grupo. Não coloca sanguíneo, porque sanguíneo é meio bagunçado. Você pode colocar um fleumático, até mesmo melancólico. Tem grupo de teatro na sua igreja? Melancólico, irmão. O melancólico é artista nato, músico, melancólico, né? Você precisa colocar um bom líder, né?
você vai lá e coloca um colérico. Claro que o colérico é difícil de liderar, tá? Se você é colérico, irmão, olha aí, tem que ser transformado pelo Espírito Santo, porque o colérico é difícil, o colérico é brabo, o colérico é aquele jeito, aquele tipo que quer fazer tudo do jeito dele, né? Então, o entendimento desses temperamentos é muito importante para a sua liderança, né? Para o exercício do seu ministério. Uma vez que você aprende a lidar com os temperamentos, eu tenho certeza que você tem muito a avançar, né? Você tem muito a crescer na área ministerial, que é o que eu acredito que você quer. Ok, queridos? Meu amigo aluno, muito obrigado. Deus abençoe a sua vida, né? Que Deus possa recompensá-lo. E nós nos vemos em breve na segunda aula, né? E eu espero que você tenha aproveitado o máximo dessa aula. Deus te abençoe, né? Que você possa ter um bom aproveitamento de conteúdo.